Olá pessoal, meu nome é André, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando, espero que durante esse tempo de quarentena vocês possam estar refletindo também, né, e esse tempo possa estar trazendo bons resultados para todos nós, apesar das dificuldades, apesar do nosso dia a dia inconstante e da falta de precisão dos nossos planos, não é verdade? Todos nós fomos afetados, todos nós fomos, de certa forma, impactados, né? E a gente precisa arrumar um jeito de viver durante tudo isso. Eu espero que você esteja se cuidando caso você esteja em casa. Eu espero que quando você saia para trabalhar, se for o caso, que você esteja se cuidando e que Deus esteja cuidando de vocês e abençoando o dia. Tudo bem? Eu queria agradecer também o convite da ESD Mercês. É sempre um prazer responder esse convite, é sempre um prazer poder estar com vocês, conversando e, de certa forma, trazendo aquilo que eu tenho vivido e aquilo que tem acontecido no meu dia a dia. Eu sempre falo que eu gosto de falar daquilo que eu vivo, porque quando a gente fala daquilo que a gente vive, a gente tem mais propriedade. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Durante esse tempo de quarentena, eu tenho pensado muito em quem eu sou. Será que de fato eu sou aquilo que eu digo? Né? Será que de fato eu tenho conseguido expressar para as pessoas quem eu sou de verdade? E mais do que isso, será que eu consigo olhar para mim e falar, cara, esse realmente sou eu. Esse realmente sou eu vivendo a minha vida como eu tenho que viver. E eu tenho pensado nisso, e uma mensagem simples que eu gostaria de trazer para vocês, uma reflexão você é de fato quem diz ser? E para isso, se você quiser acompanhar, eu trouxe um texto do livro de Tiago 2, de 8 a 12. E eu vou ler ele para vocês aqui. Todavia, se cumprides conforme as Escrituras a lei real, amarás teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas você mata, você está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. O que eu quero ressaltar é o fim desse texto. Ou seja, de tal modo falai e de tal modo procedei. O que isso quer dizer? Que se eu falo que eu sou cristão, eu devo proceder como um cristão. Isso é o que esse texto está falando pra gente. Ou seja, nós temos que viver com coerência. E esse é o primeiro ponto da mensagem. Seja coerente. Buscando no dicionário, eu achei interpretações para essa palavra sensacionais. Coerência. O que é coerência? É ter lógica, é fazer sentido, é ter autenticidade. O que é autenticidade? Certeza absoluta nas palavras e nas ações, pautado de originalidade e veracidade. E a minha pergunta é, as suas atitudes estão compatíveis com aquilo que você fala? Olha só que interessante. As nossas atitudes devem estar coerentes com quem a gente diz ser. Ou seja, vou dar um exemplo bem simples para você. Você não pode dizer que ama sem demonstrar amor. Você não pode dizer que se importa sem demonstrar que se importa. E você não pode dizer que é diferente sem fazer a diferença. Ou seja, isso faz parte de uma pessoa coerente. A gente fala que ama, a gente demonstra que ama. A gente fala que se importa, a gente demonstra que se importa. A gente fala que é diferente, a gente tem que fazer a diferença. E a nossa geração está cada vez mais carente de pessoas assim, autênticas, né? Que demonstrem e não apenas falem. Quando o mundo nos olha, ele vê de fato que somos cristãos? Suas palavras têm sido alinhadas com as suas atitudes? Se não, a gente tem um problema. E esse problema se chama hipocrisia. O que é a hipocrisia? É o dizer que eu sou algo e eu não fazer isso. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Há um certo tempo, há um bom tempo atrás, o que aconteceu? Um amigo meu, ele me perguntou assim, André, ele não é cristão, tá? Isso é importante ressaltar. Ele perguntou assim para mim, André, me diga uma coisa, por que vocês como cristãos falam uma coisa e fazem outra?
E aquilo foi um choque para mim, porque a gente está tão envolvido no nosso dia a dia, a gente está tão envolvido com as nossas atividades eclesiásticas, que às vezes a gente tende a pensar que o nosso cristianismo ele só é vivido no fim de semana, quando a gente está na igreja, quando a gente está na célula durante a semana, quando a gente está num culto de oração, quando a gente está em atividade na igreja. E eu comecei a ver que na minha vida eu me importava pouco com outros pontos, que eram os pontos em que eu não estava na igreja. É muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja, é muito fácil a gente viver um cristianismo de bolha, né? Que é aquela coisa fechada dentro do nosso universo. E a gente não expandir isso. E aí eu comecei a pensar nos pontos em que eu estou sendo hipócrita comigo mesmo e que eu estou sendo hipócrita no meu modo de viver. E aí eu entrei num texto que é muito interessante, que Jesus ele condena toda a hipocrisia, né? Se você não é quem diz ser, você é hipócrita. E aí, Mateus 23, de 1 a 3, ele diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres das leis e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles fazem, mas não obedeçam-lhe e falem tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eu quero dar ênfase aqui: não praticam o que pregam. Jesus estava falando, esse povo vai frequentar a igreja, esse povo se assenta na cadeira de Moisés, esse povo cumpre todas as regras, mas eles não vivem o que eles pregam. E aí o que acontece? Quando Jesus fala eles não vivem o que eles pregam, Jesus está condenando esse tipo de atitude. Ele está dizendo, esse tipo de atitude ele não é compatível com o meu reino. Esse tipo de atitude não é compatível com aquele que vai me seguir. Esse tipo de atitude não é compatível com aquele que diz que está pautado em Deus. Tiago 1, 22 e 25 diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olhou a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. E aí entra essa questão, sejamos praticantes e não somente ouvintes. Como ser praticante durante a quarentena? Né? Nós temos pouco contato com as pessoas e isso deve permanecer por um bom tempo. Nós temos pouco contato com a nossa igreja como instituição e isso também deve durar algum tempo. E aí eu te pergunto, como ser um praticante e não somente ouvinte nesse tempo? É um tempo onde eu e você, nós temos que nos encontrar e nós temos que ser praticantes para nós mesmos. Nós temos que começar a nos policiar. É um tempo onde a gente deve aproveitar e começar a olhar para dentro de nós e consertar aquilo que a gente não consegue dar atenção muitas vezes no agito do dia a dia. E aí, eu quero dizer para vocês, muitas vezes o nosso testemunho diário ele revela apenas pessoas engessadas e cumpridoras de regras. Foi isso que muitas vezes eu percebi em mim durante essa quarentena. O quanto eu estava engessado, cumprindo um monte de regrinha e que essas regras hoje não são possíveis. Aquela regra, todo dia de manhã eu estou na igreja, todo dia à noite, domingo à noite eu estou na igreja, toda quarta-feira eu estou na igreja, eu tenho célula, eu estarei na célula. E a gente começa a cumprir regras em cima de regras e a gente não começa a olhar para aquilo que importa, que é, será que as minhas atitudes, quando eu não estou cumprindo a regra, elas estão compatíveis? No meu serviço, na minha faculdade, no meu dia a dia com a minha família. Esse é um momento também onde a gente está descobrindo as famílias, né? Onde a gente está tendo momentos de, como eu posso dizer, momentos de interação grandiosos, porque a gente não sai e a gente convive o tempo inteiro. E como tem sido o meu cristianismo com os de dentro da minha casa? Ele tem sido eficaz? Ele tem sido verdadeiro? Ou ele tem sido hipócrita? E aí a gente entra no terceiro ponto, que eu aprendi uma vez que é o seguinte, a pessoa sábia é aquela que pratica. Se você sabe e você não faz, você não é sábio, porque a sabedoria só vem com a prática. Né? Eu só posso dizer que eu sei fazer algo se eu faço esse algo. Então assim, precisamos mostrar quem a gente é realmente com atitudes. E as atitudes como as de Jesus. Eu gosto muito de uma frase do Max Lucado que ele diz assim, o cristianismo ele era mais ação de segunda-feira do que adoração de domingo. A nossa prática diária, com as pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas que estão à nossa volta, a maioria delas não conhece a Cristo. A gente está num trabalho, num ambiente de trabalho, as pessoas
são de N localidades, são de N crenças. E aqui entra aquela questão do começo, em que Jesus fala que a gente não deve fazer acepção de pessoas, e a gente tem que conviver com essas pessoas. Essas pessoas precisam ser impactadas pelo Cristo que eu digo que eu sigo. Essas pessoas precisam ser impactadas pela minha atitude, e a minha atitude tem que ser coerente com aquilo que eu digo viver. Mateus 7,24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, sábio e prudente só se eu praticar as palavras de Jesus, colocando no meu dia a dia. 1 João 2, de 5 a 6 fala: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Andar como ele andou, falar como ele falava, significa ter coerência nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Seja prudente na sua prática. Efésios 5, de 15 a 17, ele fala o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu queria dar ênfase no versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque nós temos vivido os dias maus. Temos vivido dias de angústia, dias onde muitas pessoas têm morrido, muitas famílias têm perdido seus entes queridos, dias em que a gente não sabe como vai ser atingido, dias onde a gente não consegue planejar o dia de amanhã, dias onde nossos planos foram frustrados, onde de repente o seu negócio acabou, onde de repente o seu emprego foi perdido, dias onde o seu dinheiro não está tão bem quanto deveria estar. Então nós vivemos esses dias maus. E a Bíblia fala assim: aproveite ao máximo cada oportunidade. Se você está em casa com a sua família, aproveite ao máximo a oportunidade com a sua família. Se você está tendo que ir para o trabalho, aproveite ao máximo essa oportunidade de trabalho. Nos dias maus nós precisamos nos revelar, porque as pessoas nos dias maus elas perdem a esperança. E nós somos portadores da esperança, a esperança que é Cristo. E essas pessoas precisam conhecer Ele. E esses momentos, eles são assim, né? Os momentos onde as pessoas tentam se apegar na fé, ou os momentos onde as pessoas tentam se apegar em algo que dê esperança. Então, é natural que as pessoas também queiram se apegar na gente. Porque se nós temos esperança, automaticamente as pessoas vão olhar para nós e falar: puxa, eu preciso estar em contato com o que Ele tem, né? Quem somos? Nós somos mensageiros do amor e da verdade. A fidelidade está nas atitudes e não só na fala. A gente fala que é muito em ser fiel a Deus. E como que é ser fiel? É a gente estar todo culto na igreja? É a gente estar envolvido em toda atividade da igreja? Nem sempre isso é possível, né? As atividades da igreja estão suspensas. Aonde está a nossa fidelidade? A nossa fidelidade, eu creio que ela deve estar pautada no amor. Simples, né? Porque amar ao próximo como a nós mesmos. Então amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então a nossa fidelidade está em amar as pessoas. É por isso que a gente está ficando em casa, em isolamento. Por quê? Por nós também, mas por amor às pessoas. A gente vive esse tempo onde o vírus ele se espalha. Então nós não podemos por aí ficar espalhando ele. Então esse é o momento onde eu fico em casa por amor a mim, por amor às pessoas. Eu posso ser imune, mas o outro não. Então é o momento onde a gente tem que amar as pessoas a esse ponto. E aí eu queria fechar com você com Romanos 8,19, que ele diz o seguinte: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Deixa eu repetir agora, tentando contextualizar um pouco mais. A criação espera que você se manifeste. A criação espera que eu e você, a gente possa olhar para as pessoas com misericórdia, a gente possa olhar para as pessoas com amor, e a gente possa fazer para essas pessoas aquilo que Jesus faria. Eu vou ler de novo. Porque a criação aguarda com ardente expectativa, é desespero. Ardente expectativa é desespero. É ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E no amor tudo se resume, tudo se encontra e tudo se define. 1 Pedro 4,7 até o versículo 10, ele diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, acima de todas as coisas, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados.
Olha só que interessante, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O que nós temos que ter um pelos outros? Ardente amor, ou seja, um amor intenso, um amor intencional. Eu tenho a intenção de amar e eu amo. Eu tenho a intenção de fazer o bem e eu faço. E sabe do que mais? Aí você pode perguntar, poxa André, mas em tempos de isolamento, como que a gente vai fazer isso? Às vezes, a gente usa tanto o WhatsApp para coisa que não vale a pena, e talvez uma pessoa esteja angustiada em casa e uma mensagem sua pode resolver esse problema. Às vezes uma ligação, às vezes um contato simples, né? A gente pode chamar no direct do Instagram, quem é jovem sabe muito bem como usar essas ferramentas. A gente pode estar de olho no Twitter do que a pessoa postou e de repente essa pessoa postou uma angústia muito grande lá e você pode ir lá e responder, chama essa pessoa no direct, conversa com ela. As pessoas estão desesperadas, elas estão esperando que os filhos de Deus procurem elas. Elas estão esperando algo que traga conforto, algo que tire a ansiedade. E eu sei que é difícil, eu tenho sofrido muito com ansiedade nesses tempos. Eu tenho sofrido muito com angústia. Por quê? Porque a gente não sabe o que vem pela frente. E não saber o que vem pela frente é ruim. A gente tinha planos, a gente tinha N coisas que gostaria de estar fazendo. E de repente estamos trancados em casa. Vou contar um pouco da minha experiência. A minha experiência é a seguinte, a minha esposa é assistente social. Então ela sai todo dia para trabalhar. E eu fico todo dia com meu filho. Então nisso o meu trabalho está um pouquinho parado. E você aí de casa que está tendo que lidar com o filho sabe muito bem que isso é complicado. Como que a gente gera tanta atividade? É angustiante, né? Eu não posso de repente ir na casa dos meus pais e chegar lá como eu ia antes, chegar abraçando, passar tempo. Não, hoje a minha atividade com meus pais é levar o mantimento para eles e voltar. Então a gente vive dias angustiantes. Falta o contato com as pessoas. E nunca o contato fez tanta falta. E a gente tem que usar esses meios tecnológicos para estar aí. E aí sabe o que eu tenho aprendido? Que a gente precisa respirar. A gente precisa se acalmar. A gente precisa sair de toda essa poeira que tem se levantado ao redor da gente. A gente precisa se acalmar. A gente precisa tentar deixar com que a ansiedade vá embora. E nessa de respirar, a gente precisa olhar para o alto. A esperança está em Jesus. Tempos de dificuldade revelam o nosso caráter. Tempos de dificuldade revelam quão firme está a nossa fé, o quanto enraizado aquilo está. Eu sou um cara que fala mais para jovens, então meu linguajar é mais informal mesmo. E eu tenho visto jovens sofrendo com ansiedade, eu tenho visto jovens sofrendo com muitas coisas. Eu sou um jovem adulto e eu também tenho sofrido. A gente se vê lutando contra dificuldades que não queria, a gente se vê caindo em pecados que a gente não gostaria de cair, que a gente julgava muitas vezes já ter vencido, e nesse período de angústia, de desespero extremo, eles voltam. Então eu queria dizer que o amor de Jesus por nós, ele cobre a multidão de pecados. E que quando a gente recebe essa cobertura, a gente também tem que passar para os outros. É ruim? Os tempos são complicados? São. A gente sabe quando vai facilitar? Não sei. Eu espero que logo. Né? E eu espero que logo a gente possa estar em contato também. E que esse nosso bate-papo não seja aqui olhando para uma câmera, não seja olhando para uma tela, mas seja olhando o rosto de cada um de vocês. Né? Que seja uma troca de contato, que a gente possa sair e terminar logo depois da mensagem, se abraçar e tomar um chá e conversar e trocar uma ideia. E sinceramente, isso é uma das coisas que eu mais quero ultimamente. Né? Eu nunca quis tanto ter contato. Eu sou músico, então tem feito falta para mim estar nos palcos tocando, tem feito falta para mim estar com as pessoas. Né? Mas é um momento onde eu preciso também me avaliar. Eu quero voltar aqui no começo da mensagem que eu falei para você. Né? Será que as suas atitudes elas estão em coerência com aquilo que você fala? Esse é um ótimo momento para a gente se avaliar. Momentos de dificuldade, momentos onde a gente entra na caverna, né? São momentos onde a gente deve refletir sobre a nossa vida. São momentos onde eu e você temos a oportunidade de estarmos nos reavaliando. Né? Será que a gente não poderia estar fazendo mais? Será que eu não sou uma pessoa para uns e sou uma pessoa para outros? A gente precisa se igualar. A gente precisa pagar o preço de ser nós mesmos. Né? Nós precisamos pagar o preço de sermos nós mesmos, independente de quem você seja. Abra seu coração para as pessoas, abra a sua vida, comece a conversar, comece a ter contato online, né? Mas converse com as pessoas, se exponha e digo mais, talvez alguém esteja precisando conversar com você. E talvez você
seja a resposta de oração de alguém. Talvez você seja quem vai dar a resposta à angústia alheia, né? Nós precisamos estar assim, nos encontrando, nós precisamos estar também encontrando as pessoas, né? Como é que eu posso falar? Nessa bolha em que nós todos estamos hoje, para que a gente possa estar caminhando juntos, mesmo que distantes, né? No distanciamento social, mas juntos. Hoje tem ferramentas para isso. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Então meu desejo é que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, que você atinja os seus objetivos, né? Mesmo nesse período de quarentena, que você se avalie, que você consiga, de alguma forma, fazer desse momento algo que te beneficie, algo que te beneficie o próximo e algo que faça você sair com mais experiência disso tudo, algo que te traga maturidade. Amém?